conexão com Deus, em conexão com a espiritualidade. Por isso que essas reuniões são sempre muito importantes em nossas vidas. E, em especial na manhã de hoje, eu gostaria de conversar sobre um tema que está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre as leis morais. E nesse capítulo sobre as leis morais, nós temos um item em especial que fala sobre a lei de justiça, de amor e de caridade, que eu gosto bastante, que eu acho bem interessante. Lei de justiça. Imaginem se as leis dos homens pudessem ser iguais às leis de Deus. Seria maravilhoso. É claro que a lei dos homens já evoluiu bastante, já melhorou bastante. Nós já saímos da época da barbárie e hoje nós temos uma legislação mais humanizada no nosso ordenamento, na nossa pátria. Mesmo assim, a lei dos homens ainda está distante da lei de Deus. E a lei de Deus, que é tão sublime, tão perfeita, é imutável, existe desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado, e ela é perfeita, ela não precisa de reparos, ela não precisa de aperfeiçoamento. A lei dos homens, por sua vez, é falha, e ela sofreu modificações e aperfeiçoamentos durante séculos, durante anos, e ainda teremos inúmeros aperfeiçoamentos da lei humana. Lei de justiça e lei de amor. Imagine se nós tivéssemos um código de amor na nossa vida, na nossa existência. Para quem é da área jurídica, para quem não é, nem todos vocês sabem que existe um código civil, um código penal, a Constituição Federal. Mas imaginem se nós precisássemos de um código de amor para pautar a nossa vida. Seria bem interessante, e realmente nós precisamos disso, não é? Mas esse código de amor, que inclusive é trazido nesse capítulo do Livro dos Espíritos, não é algo que precisa ser escrito, não é algo que precisa ser grafado. O código de amor de nossas vidas precisa ser sentido e exemplificado por todos nós, mas também ainda estamos distantes desse código de amor tão sublime trazido por Jesus, porque o nosso amor ainda é egoísta, o nosso amor ainda é apegado, o nosso amor ainda é individualista, e estamos ainda um tanto quanto distantes de aprender a amar como Jesus nos amou, incondicionalmente. Jesus ama a todos os seus filhos, sem distinção, sem preconceitos, seja lá qual for a raça, o padrão social, a cor da pele e assim por diante. Nós ainda fazemos distinções. Mas, além da lei de justiça e da lei de amor, que são considerações muito importantes que estão nesse capítulo do Livro dos Espíritos, eu gostaria de falar em especial da lei de caridade, porque a caridade foi a máxima apregoada pelo Espiritismo. Podemos dizer que a caridade talvez seja o tema de maior ênfase pelo Espírito de Verdade, por Allan Kardec, em sua codificação, como sendo algo de extrema importância para a prática do espírito encarnado. Porque quem pratica a caridade na sua verdadeira essência, como ensinada por Jesus, e nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, quem pratica verdadeiramente a caridade no sentido trazido por Jesus, é uma pessoa justa, e aí não precisamos falar de justiça, e tem amor em seu coração. Portanto, a caridade também resume os sentimentos de justiça e de amor, e é por isso que ela é tão importante em nossas vidas. Mas, especificamente sobre a questão 886, que está nesse capítulo, pergunta-se o seguinte para o Espírito de Verdade:
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida, como ensinada por Jesus? E a resposta do Espírito de verdade foi a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O Espírito de verdade, portanto, ensina que a verdadeira caridade, como apregoada, como vivida, como exemplificada por Jesus, se resume nessas três coisas. Não é dar esmolas, não é dar dinheiro, nada disso. A caridade ensinada por Jesus tem um outro significado. E isso significa que dar esmolas não é importante? Não, é importante sim. Para quem está com fome, essa pessoa precisa de um prato de comida. Para quem está passando frio na rua, e ao que parece o frio chegou. Estávamos lá tudo calorento, agora o frio chegou. Voltou. Para quem está passando frio na rua, ele precisa de um cobertor. Então, essa caridade material também é importante. Mas nós cristãos e nós espíritas já transcendemos, ou pelo menos deveríamos transcender essa ideia. Porque a caridade material talvez não precise ser chamada de caridade, e sim de obrigação. Alimentar o nosso irmão que está com fome é nossa obrigação. Agasalhar o nosso irmão que está com frio é nossa obrigação. Fazer companhia para o nosso irmão que está sozinho, que está abandonado, é nossa obrigação. Então nós já transcendemos essa ideia de caridade, mas ela continua sendo importante. A caridade ensinada por Jesus é mais profunda e exige muito mais de nós. Por quê? Praticando a caridade material, muitas vezes nós damos aquilo que nos sobra. Quem aqui é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que não tenha lá um agasalho, uma blusinha, um guarda-roupa que não está usando? Tenho certeza que a gente tem, às vezes até mais de um. E está lá encostada e a gente não usa meses, né? Se já chegou o outono, a gente não usou nem do outono do ano passado, nem do outono desse ano, é porque a gente precisa doar essa roupa, né? Não está usando, precisa doar para alguém. Então, ninguém aqui é tão pobre, tão pobre, tão pobre que não possa repartir uma comida que tenha dentro da nossa casa. Então, a caridade material, muitas vezes não, na maioria das vezes, é a mais fácil de ser feita, porque a gente dá aquilo que nos sobra, a roupa que a gente não usa mais, a comida que a gente não vai se alimentar. Caridade moral é mais complexa, porque ela exige essas três coisas que estão na questão 886 do Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vamos começar por benevolência para com todos. O que é benevolência? Isso foi uma pergunta. Aproveitar que estamos poucos encarnados, muitos desencarnados, mas poucos encarnados. O que é benevolente? O que é ser benevolente para vocês? Só ter bondade para os outros. Bondade para com os outros. O que mais? Aceita também para o outro. Paciência, né? Algo que nos exige bastante. O que mais? Ser bondoso com o outro, ser paciente com o outro, não é? Realmente isso é benevolência. E nós percebemos que nós estamos vivendo numa sociedade carente de benevolência. Nós vemos as pessoas disputando espaço no trânsito como se fôssemos pilotos de Fórmula 1 querendo chegar em primeiro lugar não sei aonde. Nós vemos as pessoas entrando no metrô sem o mínimo respeito com idosos, com crianças, com deficientes físicos e assim por diante. Nos falta muita benevolência na sociedade onde nós vivemos.
E o que é pior? A benevolência certamente é praticada dentro dos templos religiosos. A gente vem aqui em Esperança de Luz e somos todos benevolentes. Se abraça, se cumprimenta. Não, pode ser para você, não, sim para você, não, para você primeiro. Somos todos bonzinhos, e pacientes quando estamos dentro da casa espírita. Mas ainda não vale, Por quê? Porque essa casa já está imantada com uma energia de benevolência, já está imantada com uma energia de caridade, de serenidade. E quando nós entramos aqui, nós somos tomados por essas energias. E a gente sente isso muitas vezes quando estamos assistindo a palestra, temos aquela sensação de relaxamento, há um choque de energia quando estamos aqui, a gente se sente diferente quando estamos num templo religioso. O difícil é praticar a benevolência lá fora, perante as pessoas que estão à nossa volta, e praticar essa benevolência indistintamente, porque se é com o nosso chefe no trabalho, nós somos benevolentes, afinal de contas dependemos dele para ganhar o nosso ganha-pão de cada mês. Em determinadas situações nós nos condicionamos a ser benevolentes, mas segundo o verdadeiro sentido da caridade ensinada por Jesus, que está nessa questão 886 do Livro dos Espíritos, nós temos que ser benevolentes para com todos, indistintamente. E por que muitas vezes nós tratamos o pobre diferente do rico? Por que nós tratamos o preto diferente do branco? Por que nós tratamos as pessoas conforme ao nosso interesse de maneira diferente? Temos que ser benevolentes para com todos, igual para com todos, da mesma forma para com todos, ser atenciosos com os idosos, com as crianças e assim por diante. E nós vemos que algumas pessoas não têm paciência com crianças, outras não têm paciência com idosos, mas nos esquecemos que já fomos crianças e que um dia seremos idosos, se Deus quiser, que a gente não vá antes, se Deus quiser. Tudo que não tem, se Deus quiser, seremos idosos também. E essa prática é muito importante porque é uma pauta a ser colocada em nossas vidas. A casa espírita nos permite um treino. Nós estamos aqui treinando a benevolência para aplicá-la lá fora, no nosso dia a dia, sendo bondoso para as pessoas que estão à nossa volta e tendo paciência com as pessoas que estão à nossa volta. Mas apenas benevolência não basta, Jesus ainda disse, o Espírito de Verdade ainda disse, que a caridade, segundo o entendimento de Jesus, também é indulgência para as imperfeições alheias. O que é indulgência? Vamos de cada vez para você aqui. Indulgência. Não julgar o outro. Não julgar o outro. Indulgência para as imperfeições alheias. Nós somos críticos com as imperfeições alheias ou nós somos indulgentes? Então, a indulgência, na verdade, é compreender, aceitar as imperfeições alheias. E isso talvez seja muito difícil de nossa parte. Ser indulgente com as imperfeições alheias faz parte de uma coisa que se chama empatia. Procurar se colocar no lugar do outro, procurar entender o outro. E a empatia é uma das bases da inteligência emocional, também muito carente hoje em dia. Recebi um vídeo pela internet de duas mulheres se pegando, se batendo no metrô aqui da linha vermelha da Zona Leste. Tinha que ser na linha vermelha. E há bem pouco tempo atrás, aqui no metrô Vila Matilde, um garoto foi assassinado também. Meu filho estava chegando no metrô essa hora, por conta de uma briga tola de metrô. Está faltando muita indulgência e
e inteligência emocional nas pessoas. As pessoas perdem a paciência por qualquer coisa, perdem a cabeça por qualquer coisa, e aí às vezes acabam fazendo alguma coisa que se arrependa a vida inteira. E quando nós nos deixamos agir apenas e tão somente pela emoção, nós podemos fazer coisas que iremos nos arrepender pela vida inteira. E é assim, se alguém xinga, a gente xinga de volta. Ou se a gente fica nervoso, a primeira coisa que sai da nossa boca é um palavrão ou é uma ofensa geralmente dirigida a pessoas que coabitam conosco, pessoas da nossa família, do nosso círculo familiar, e a gente acaba ofendendo aquela pessoa que nós mais amamos. E às vezes ofendemos de maneira grave, fazendo com que as pessoas se entristeçam, se magoem e assim por diante. Sou da área jurídica, vocês sabem, né? No Código Penal existe um crime de violência psicológica contra a mulher, porque a mulher, lamentavelmente, ainda sofre vários tipos de violência na sociedade em que vivemos. Não é apenas a violência física, sexual, patrimonial e também emocional. Constantemente, mulheres são vítimas de violências emocionais praticadas pelo seu próprio marido, diminuindo a mulher, humilhando a mulher, proibindo que a mulher frequente uma igreja, casa espírita, né? Reduzindo a personalidade da mulher. Então isso é lamentável que aconteça em pleno século XXI, onde nós falamos de igualdade entre homens e mulheres. Nós ainda estamos distantes desse objetivo, que é ser indulgente com as pessoas que estão à nossa volta. Entender que cada qual tem seus defeitos e suas dificuldades. Para que a gente possa ser indulgente com os outros, a gente tem que olhar em primeiro lugar para nós e saber que nós não somos melhores do que os outros. Algumas pessoas às vezes ficam bravas quando eu falo que somos todos farinha do mesmo saco. Não sou, porque tem criminosos por aí, porque tem pessoas que cometem atrocidades. Claro, eu compreendo. Talvez nós já chegamos num patamar de entender que isso é errado. Porém, nós estamos aqui encarnados num mundo de expiações e provas, juntamente com esses que cometem atrocidades. E não podemos sair daqui, né? Nós não temos a permissão para habitar mundos felizes, moradas mais elevadas. O planeta Terra é um aprisionamento para o espírito ainda. Quando a gente for evoluindo, aí a gente vai poder habitar moradas mais elevadas na casa do Pai. Mas por enquanto, o que tem para hoje é o planeta Terra, um planeta de expiações e provas. Portanto, se nós estamos aqui aprisionados nesse mundo de expiações e provas, esses e todos esses que aqui estão conosco são farinha do mesmo saco. O saco é o planeta Terra e a farinha somos nós, né? Estamos aqui aprisionados ainda diante dos nossos efeitos, das nossas imperfeições. Quando a gente começa a entender isso, que nós somos iguais ao nosso semelhante, nós passamos a ser mais indulgentes. Olha que defeito grave que ele tem. Mas eu também tenho. Olha que coisa feia que ele falou. Mas eu também falo coisas feias. E aí nós seremos mais indulgentes, porque estamos entendendo que somos iguais. E quando a gente começa a ser indulgente, nós começamos a ter um relacionamento mais saudável com as pessoas. Nós saímos daquele relacionamento tóxico, e nós temos relações tóxicas no nosso dia a dia, aquelas relações que as pessoas ficam se cutucando, ficam se alfinetando, falando mal do outro, fazendo comentários maledicentes. Essas relações são extremamente tóxicas para nós. Relações essas que devem ser, se porventura existir, extirpadas da casa espírita. A partir do momento que a gente começa a entender o outro, com todas as suas limitações, problemas e dificuldades,
nós começamos a desenvolver na nossa vida, na nossa existência, relações mais saudáveis, aonde existe diálogo. E talvez esse seja o grande problema das famílias hoje em dia, a falta de diálogo. Essa frase que eu vou dizer agora, ela denuncia a minha idade. Na minha época, sempre que a gente fala assim, quem tem o hábito de dizer na minha época é porque está velho, tá? Chegou, eu falo assim. Na minha época, nós não tínhamos internet quando éramos crianças, a televisão era preto e branco, não havia controle remoto. E eu lembro que todas as noites, eu, minha irmã e meus pais jantávamos com a televisão desligada, na mesma mesa, sem que houvesse nenhuma interferência de fora. Era o tempo para a família se reunir, para a família dialogar, para saber como foi o dia do outro, para saber quais dificuldades a criança teve na escola, para saber qual dificuldade o pai teve no trabalho, e assim por diante. E hoje não. Hoje o filho vai lá, pega a comida na mesa e sobe para o quarto. A filha pega também, fala que não vai comer porque está de dieta, está trancada no quarto. O pai vê televisão e trabalha na mãe na cozinha. Nós perdemos essa oportunidade de dialogar com a nossa família. Talvez seja por isso que Deus mandou para a gente uma pandemia, né? E aí a gente descobriu que havia pessoas que a gente não conhecia muito bem dentro da nossa própria casa. Olha, meu filho mora aqui, né? Olha, eu tenho a minha esposa, meu marido, né? E aí a gente começou a ter um relacionamento mais estreito, mas aí a pandemia foi embora, isso se perdeu novamente. Então, ser indulgente é realmente se colocar no lugar do outro, procurar entender suas necessidades, suas dificuldades e procurar desenvolver relações mais saudáveis na nossa vida. Tenho certeza que apenas com essas duas primeiras recomendações de Jesus, que é benevolência para com todos e indulgência para as imperfeições alheias, nós teremos uma vida muito mais feliz, muito mais harmoniosa. Mas Jesus vai mais além, né? Que segundo o Espírito da Verdade, também caridade significa perdão das ofensas. Perdão das ofensas. E aí eu sempre trago a recomendação de uma amiga querida, que é a Marisa Beckman, que teve o seu filho assassinado há 8 ou 9 anos, se não me engano. Um menino chamado Victor Beckman. Estava entrando na sua casa, 19 anos de idade, foi abordado por um adolescente que desejava o seu celular e acabou matando o Victor exatamente na frente do portão do prédio que ele morava aqui no Brasil. E a Marisa já foi muitas vezes perguntada se ela perdoa o assassino do seu filho. E o que ela responde é o seguinte: o perdão que eu consigo dar é o perdão possível. O que seria o perdão possível? Não quero mal, não quero me vingar, mas também não quero nenhuma proximidade, não quero nenhuma. E talvez esse seja um exercício para todos nós, não é? Se nós estamos diante de uma situação em que temos dificuldade de perdoar, vamos tentar exercitar o perdão possível. Jesus ensinou numa passagem bíblica, não é? Dizendo o seguinte: aprendestes até agora o que foi dito, amai aqueles que vos amam. Eu, porém, vos digo, amai aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amasseis apenas aqueles que vos amam, que recompensa terias? Não fazem assim também os publicanos? E Jesus ainda diz: Deus não faz a chuva cair sobre os bons e sobre os maus. Deus não faz o sol nascer para os justos e para os injustos. Então, por que nós fazemos distinções na nossa vida para quem a gente ama e para quem a gente odeia? Claro, e aí vem a explicação contida no Evangelho, é claro que nós não temos ainda a capacidade de amar o inimigo. É claro que nós estamos ainda muito distante do ensinamento de Jesus, quando ele estava sendo crucificado
e ainda diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas nós temos a capacidade, sim, de não desejar mal. Ou, em primeiro lugar, esquecer a ofensa. Mas não, né? A gente gosta de ficar remoendo. Aí alguém mandou para a gente uma ofensa pelo WhatsApp. Aí está aqui a ofensa. Ao invés da gente deletar, a gente vai assim: olha o que ele fez, olha o que ele falou aqui. Olha que absurdo. E fica lendo aquilo várias vezes. Olha que audacioso. Deleta essa mensagem, né? Esquece isso. Ficar remoendo aquilo que a pessoa disse ou falou só vai fazer mal para a gente. Esquece. E aí nós iremos nos libertar desse sentimento tão ruim que é o desejo de vingança, o ódio, o rancor, a mágoa e assim por diante. Perdão não é para o outro, o perdão é para nós. O perdão é libertador, porque quando nós nutrimos um sentimento de ódio, de vingança pelo outro, é a mesma coisa que tomar um veneno e desejar que o outro morra. Nós estamos nos envenenando. Então o perdão não é apenas para o outro, o perdão é para nós também, porque ele é libertador. Quando a gente consegue esquecer a ofensa e perdoar, certamente nós nos sentimos mais leves, mais serenos, e aí temos uma capacidade também de viver melhor, ser mais feliz na nossa vida, na nossa existência. Portanto, vejam que a caridade material é muito mais fácil de fazer do que a caridade moral. Se a gente sair daqui, parar no semáforo, tiver ali algum garoto, algum menino pedindo uns trocados, a gente tira uma moeda do bolso e dá para esse menino. Hoje eu não tenho nenhuma moeda do bolso, mas eu sempre deixo no meu carro um pacotinho de bolacha, né? Alguns itens de uma cesta básica, sempre está lá, né, para poder ajudar quem precisa. O mais difícil de tudo é exercer a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isso realmente exige sacrifício, disciplina, perseverança de nossa parte, para que nós possamos oferecer tudo isso ao nosso semelhante e, consequentemente, sermos mais felizes em nossas vidas. Para finalizar, gostaria de contar uma historinha que tem a ver sobre esse tema que nós estamos falando. E essa história é justamente de um garoto que estava na rua vendendo bala até tarde da noite, e estava chovendo, não é? Uma garoa fria naquele momento, e um guarda, um policial ficou vendo aquela cena, abordou o garoto e disse: garoto, já está tarde, você aqui ainda vendendo bala, por que você não vai para casa? E o garoto disse assim: seu guarda, não tenho para onde ir, eu preciso vender essa bala para ganhar um dinheiro, para poder comer, para poder me sustentar. E o guarda então disse o seguinte: filho, faz o seguinte, desce essa rua aqui, vai até o final, vira à direita e você vai achar uma casa branca, um sobrado, com um portão na frente. Bate na porta e quando atenderem você vai dizer João 3,16. O garoto não entendeu nada e foi, não tinha nada a perder, já estava tarde e ele estava com frio e com fome. Desceu a rua, virou à direita, se deparou com uma casa, bateu na porta. Uma senhora com um sorriso bondoso o atendeu e ele disse João 3,16. E a senhora falou assim: pode entrar, filho. E o colocou ao lado de uma lareira. E naquele instante o seu corpo, que estava com frio, começou a ficar aquecido. E ele pensou consigo: João 3,16, eu não sei o que isso significa, mas eu sei que aquece um garoto que estava com frio. Logo em seguida, essa senhora o chamou para um cômodo ao lado e havia uma mesa repleta de bolo, salgado, suco, refrigerante, e ele começou a devorar aquela comida. E enquanto ele comia, ele pensava consigo: João 3,16, eu não sei o que isso significa, mas eu sei que alimenta um garoto que estava com fome. Logo em seguida, essa mulher o chamou para o andar de cima da casa
E no banheiro havia uma banheira com água quentinha. E assim que a senhora fechou a porta, ele tirou a roupa, mergulhou na banheira, começou a se esfregar e disse: João 3,16. Eu ainda não sei o que isso significa, mas eu sei que lava e limpa um menino que estava bem sujinho. E logo em seguida ele trocou de roupa, e essa senhora o colocou na cama e lhe deu um beijo no rosto e lhe desejou boa noite. E ele, antes de adormecer, pensou consigo: João 3,16, eu não sei o que isso significa, mas eu sei que descansa um corpinho que estava muito cansado. No dia seguinte, quando ele acordou, essa senhora estava ao seu lado, sentada numa cadeira, com um livro nas mãos, a Bíblia, e estava aberta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E então ela leu o seguinte: Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida. E é por isso que nós acreditamos que Jesus, que morreu na cruz por todos nós, é o nosso guia, o nosso Salvador, que nos ensinou e exemplificou o verdadeiro sentido da caridade que deve ser praticada por todos nós, em favor daqueles menos afortunados. Que nós possamos então, ao sair daqui, sermos benevolentes para com todos, indulgentes para as imperfeições alheias e que possamos perdoar aqueles que nos ofendem. Que Jesus nos abençoe. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que teu é o